Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Ai, meus irmãos, quantas mangas. Muitas, muitas, muitas. E eu estou aqui mais uma vez nessa tarde. Eu estou bem, graças a Deus, com saúde e vida. Estou aqui indo pro meu lugar favorito, onde eu gosto de gravar os meus vídeos. E vocês aí, meus irmãos, como vocês estão? Vocês estão bem? Todos bem? Eu tô bem, meus irmãos, graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês no que Deus tem ministrado no meu coração. Eu nem ia gravar vídeo, meus irmãos, hoje, mas aí como você fica sentindo no seu coração, daí você sabe que você tem que obedecer, né, meus irmãos? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês. Será que Deus, ele tem duas medidas? Será que Deus tem medidas diferentes para cada um dos seus filhos? Será que Deus, ele faz exceção dos seus filhos? Será que Deus ama um mais do que o outro? Será que Deus, ele é igual ao ser humano, que às vezes ele faz exceção de algumas coisas, de algumas pessoas? Então, meus irmãos, hoje eu quero estar falando com vocês a respeito disso. Percebam, meus irmãos, que hoje no dia em que nós estamos vivendo, as pessoas não estão mais dispostas a obedecer. Onde eu estou, meus irmãos? No lugarzinho de sempre, o lugar que eu gosto de estar vindo aqui gravar os meus vídeos. Porque hoje eles estão mexendo com vacina e tem muito barulho ali na minha casa. Então, meus irmãos, hoje eu queria estar falando um pouquinho com vocês em questão, será que Deus ele tem duas medidas para cada filho? Eu acredito que não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque no mundo onde nós estamos vivendo, o ser humano não está mais disposto a obedecer à vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o ser humano, meus irmãos, não está mais disposto a obedecer. Porque o ser humano obedecer a palavra do Senhor não é para qualquer um, não. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ó, meus irmãos, aqui está um sinal de obediência, ó. Ó, de tanto perseverar, graças a Deus, Deus tem me dado graça, me dado vitória. Tanto eu pedi perdão ao meu Senhor, por causa que a palavra do Senhor nos diz que o cabelo foi nos dado no lugar de véu. E é sinal de poderio diante dos anjos. Ele é honroso ele ter cabelo crescido. E é sinal de obediência quando você faz a vontade do Senhor. Meus irmãos, então, para você aí que vai estar assistindo esse vídeo e vai falar assim, o que essa mulher está falando aí não tem respaldo bíblico. Meus irmãos, Deus, ele não fez exceção nem do seu filho. Ele deu o seu filho, meus irmãos, para morrer aqui na terra. Passou muitas lutas, foi humilhado, chicoteado, cuspido, caluniado. Sabe, meus irmãos, Deus ele não fez exceção. Deus ele mandou o seu único filho, o seu filho amado, para descer aqui na terra, para fazer a vontade dele. Aí percebe, meus irmãos, que neste mundo onde nós estamos vivendo, o ser humano pensa que ele pode servir a Deus de qualquer maneira, servir a Deus de qualquer jeito. E não é bem assim, meus irmãos, porque as pessoas falam assim, mas maquiagem, pintar as unhas, vestir calça, andar com roupas coladas e sensuais, isso não leva para o inferno. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que sem santidade, sem santificação, ninguém vai ver a face do Senhor. Então perceba, meus irmãos, por que Deus faria exceção? Escolheria umas pessoas para poder viver de conformidade com o mundo e andar do jeito que quisesse, e para outras pessoas ele já falaria, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, meus irmãos, quem faz essa escolha aí é o ser humano. O ser humano, quando ele vive na carne, quando ele vive nas vontades dele, ele faz as suas escolhas. E o que acontece, meus irmãos? Essas pessoas, essas lideranças que estão criando essas igrejas, esses templos para fazer comércio, essas a porta larga,
Ah, mas Deus, ele me usa, eu expulso demônios, eu falo em línguas, meus irmãos, mas isso não significa que você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque você vive no pecado, ainda Deus te usa, Ele te usa, porque a palavra dele precisa ser cumprida. Precisa ser cumprida, entendeu? Porque Deus, Ele usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Ele usou uma jumenta, meus irmãos, para falar com Balaão. Então, meus irmãos, a pessoa ser usada, a pessoa falar em língua, até expulsar demônios, é para que a palavra do Senhor venha se cumprir. Porque no grande dia, muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas que vão estar diante do trono de Jesus, e Jesus hoje, Ele é seu advogado. Mas esse mesmo Jesus aí que você brinca, que você não obedece à palavra do Senhor, você faz chacota, você sabe, você leva uma vida de qualquer maneira, você acha assim, ai, Jesus é mais do que isso, Jesus só quer o coração. Esse Jesus aí que você brinca, você acha que ele é o seu garçom, que você só chama ele quando você precisa. Então esse Jesus aí que hoje é seu advogado, no dia do juízo, ele vai ser o juiz. E ele vai te julgar e te condenar ao lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo que todos os sinais apontam para o fim. E é de dar nojo, é de dar ânsia de vômito o que as pessoas fazem. Perceba, meus irmãos, a Bíblia nos diz que as pessoas padecem por falta de conhecimento. Ou seja, o ser humano não lê a Bíblia, não conhece as Sagradas Escrituras, e vai por boca dos outros, pelo que o pastorzinho lá está falando, o irmão está falando, não vai tirar as suas próprias conclusões, ter as suas próprias experiências, vive contando experiências dos outros, sendo que Deus, meus irmãos, Ele quer dar as suas próprias experiências a você. Então perceba que essas pessoas, elas querem levar uma vida desregrada e achar que lá no céu, ele entra, mas não entra não, meus irmãos. Porque Deus, Ele não muda a sua palavra, Ele não muda. Aonde eu quero chegar é que as pessoas, meus irmãos, elas estão, elas ficam assim, porque, repreende em nome de Jesus. Por que as pessoas falam, por que Deus permite tanto mal na terra? Por que Deus permite tanta fome? Por que Deus permite essas pessoas passar por isso ou por aquilo? Se vocês, meus irmãos, se vocês lessem a palavra, vocês saberiam que Deus, Ele é justo. Ele é justo. Olha, meus irmãos, Deus, Ele dá tempo para você mudar. O Espírito Santo vai tocando, batendo, assim como a palavra do Senhor fala, convencendo você a mudar, a abandonar o pecado, as velhas práticas, imundícia. Mas o ser humano, por estar com o seu coração duro, ele não abandona. Aí quando vem a ira de Deus sobre a terra, sobre o povo, aí as pessoas querem se revoltar contra Deus. Mas isso aí, meus irmãos, é só o cumprimento da palavra. No livro de Jeremias, se você for ler ali no livro de Jeremias, as coisas que acontecem no mundo, que está acontecendo no mundo dia de hoje, não chega nem nos pés, meus irmãos, das profecias em que Deus mandava Jeremias profetizar contra aquele povo. Então, meus irmãos, eu queria dizer para você hoje aqui nessa tarde, o que acontece? As pessoas estão brincando, achando que Deus, Ele tem filhos preferidos. Deus, Ele faz exceção de pessoas, que Deus, Ele escolhe. Sim, meus irmãos, Deus, Ele está chamando e Ele vai escolher, mas aqui na terra, Deus, Ele não tem filho predileto, filho escolhido, que eu sou melhor do que fulano porque eu obedeço. Não, Deus, Ele ama todos da mesma maneira. O que Deus não ama é o pecado, e o que agrada a Deus é a obediência. Então, meus irmãos, se você aí tem desejo de morar no céu de glória, entrar no céu de glória, você tem que obedecer à palavra do Senhor, lutar para você, sabe, caminhar no centro da vontade de Deus, meus irmãos, porque a vontade, Deus, Ele não tem prazer, meus irmãos, na morte de um ímpio, na perca de uma alma que se perde, dessas pessoas, meus irmãos, que está tão cega,
que elas têm costume só, meus irmãos, de ir à igreja, elas não sentem mais a presença de Deus, estão vazias, a sua carne vem prevalecendo, a vontade do seu corpo vem prevalecendo. Meus irmãos, as lutas de quem luta, meus irmãos, para renunciar ao pecado, viver na santidade, na santificação é terrível, é grande. Principalmente na mente, meus irmãos. O inimigo, ele ataca. O inimigo, ele é sujo. E nós devemos sempre estar em santidade, santificação, renunciando, lendo a Bíblia, jejuando, para que Deus venha nos dar graça, venha nos dar força, meus irmãos. Porque não é fácil. Nesse mundo onde que nós estamos vivendo, você ser santo, santidade, buscar santidade, santificação, assim como Jesus, ele vai requerer de nós. Então, hoje eu queria dizer para você, meus irmãos, que Deus, ele não faz exceção de ninguém. E busca, meus irmãos, aperfeiçoar a santidade, a santificação, abandonar essas coisas deste mundo. Tudo que muda, o que é natural, é uma mentira, meus irmãos. Maquiagem, pintura, cortes de cabelo, pinturas de cabelo, isso é tudo coisas criadas pelo ser humano, por Satanás, meus irmãos. Uma coisa que eu tenho ficado escandalizada de ver, horrorizada, é como o ser humano, Satanás vem trabalhando aqui na terra para destruir o ser humano, e o ser humano com as suas mãos destrói a sua própria saúde. Perceba, meus irmãos, meus irmãos, como o ser humano consegue, meus irmãos, criar um cigarro maligno que destrói a saúde do ser humano e que carrega na energia. Meus irmãos, que você vê de adolescentes, de pessoas, sabe, que mal começou a vida, afundado em droga, em vício dessas coisas. Nós estamos caminhando por fim, meus irmãos. Então eu queria dizer para você, nessa tarde, que atente para a palavra do Senhor, meus irmãos. Luta, porque não é fácil mesmo não. Dá desânimo, dá vontade de orar, nem ler a Bíblia. Por quê? Porque o inimigo não quer que você conheça a verdade, porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade os libertará. Então, meus irmãos, o inimigo, ele não quer que nós venhamos conhecer a verdade de Cristo. Então eu queria dizer para você, persevera, fica firme, porque as pessoas falam: ah, mas Jesus só quer o coração. Mas eu queria dizer para você que não, ele te quer de corpo, alma e espírito, e de uma fonte não tem como sair água doce, água salgada, ou água doce e água amarga. Então você tem que fazer a sua escolha, tomar a sua decisão de ser fiel a Jesus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, fica com Deus e que Deus continue abençoando vocês poderosamente, meus irmãos. Eu estou tão feliz com as minhas cãs, ó. Eu sou muito feliz com o meu Jesus. Todas as vezes que eu orava, que eu pedia perdão ao meu Senhor, ele me mostrava, né? Porque eu tinha assim, eu via meus cachinhos, vindo assim meus cachinhos, e eu ficava feliz. Eu falava: ai meu Deus, meu cabelo é tão grande, quando vai acontecer? E as pessoas falavam: corta, corta, corta. Mas eu falei: tá repreendido em nome de Jesus, porque eu consagrei o meu véu a Cristo. E hoje, meus irmãos, para honra e glória, falta só um pouquinho. Olha, como o meu Jesus é fiel. E esperar o tempo de Deus é a melhor coisa, meus irmãos. Então a palavra do Senhor nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele sim inclinou seus ouvidos para mim. Jesus, Ele sim, meus irmãos, quando você tem paciência, Ele inclina, Ele te ouve, Ele te responde, Ele te abençoa, Ele te dá saúde e vida. Meus irmãos, fica com Deus, a paz do Senhor, que Deus continue te abençoando com muita saúde e vida. E aqui, meus irmãos, eu estou aqui no meu lugarzinho preferido. No meu lugarzinho preferido, gravando os meus vídeos aqui. Então fica com Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês poderosamente, a paz do Senhor.